que foi transformada em um centro de referência à sua vida e obra. Geraldinho, como também é conhecido, foi um dos idealizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Geraldinho participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e no exterior. É médium psicográfico, fundador do portal e TV Saber Espírita, fundador do grupo Espiritismo Saber e Amar em Belo Horizonte, Minas Gerais, divulgador intenso e atuante da doutrina espírita. Esse é o companheiro que vai nos trazer a palavra de Jesus nesta manhã. E eu gostaria de convidar a Silvia para fazer a prece inicial. Se eu falei a mamãe verdade, você me corrigiu. Amado Mestre Jesus, quão grande é a nossa alegria de estarmos em Tua casa, recebendo, Senhor, um grande amigo, companheiro de doutrina, que vem, Senhor, de tão longe, trazer informações importantes e necessárias para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, ó Mestre amado, todos com saúde e alegria na alma, por buscar-te como amigo e companheiro, o Senhor nos afirmou que onde tivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu estarias entre elas. E nós sentimos a tua presença, Mestre amado, a nos inundar o coração de luz, de paz e de alegria. Agradecer a Deus por este dia, por este encontro, e rogar a Ele que inspire o nosso irmão, para que ele possa receber as nossas vibrações de carinho e de amor. O Mestre Jesus, doce meigo da vida galileia, possa se fazer presente em nosso coração, em nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Certamente falava maravilhas, descortinava sentimentos extraordinários de beleza e elevação espiritual, convidando aqueles 5.000 convivas a descortinar a vida espiritual, a bênção de viver em nome de Deus, superando as nossas dificuldades. E o Mestre falava, e o povo ouvia as palavras iluminadas de amor e sabedoria. Em determinado momento, os discípulos
trouxessem a ele aqueles pães e aqueles peixes. E no final, os evangelistas registram, Marcos, Lucas, que ao final todos se fartaram com a multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda sobraram muitos cestos de pães e peixes. Esta lição é inesquecível para todos nós. Porque de uma forma ou de outra, cada um de nós já participou de uma preleção de Jesus. Em todas as escolas religiosas que aprendemos ao longo dos últimos 20 séculos do cristianismo, como católicos, como protestantes, reformados, como espíritas cristãos, como umbandistas cristãos, de uma forma ou de outra, como cristãos ortodoxos, nós ouvimos a palavra do Cristo nos últimos 20 séculos. E, em algum momento, Jesus perguntou para nós: o que tendes aí? Ele não nos pede nada além do que nós já temos. Vejam bem. Ele não nos pede maravilhas. Ele não nos pede que nós sejamos um Chico Xavier, com todo o seu potencial mediúnico. Ele não nos pede que sejamos um apóstolo extraordinário, como foi Paulo de Tarso, que venceu a si mesmo, combatendo a violência que tinha no próprio coração, o fanatismo, para se converter no maior apóstolo dos gentios da história. Ele não nos pede nada além do que nós já temos para dar. Isto é fundamental, porque é o respeito que ele tem com as nossas limitações. E cada um de nós pode sim dar alguma coisa de si, ofertar a Jesus alguma coisa de si. Se não tem dinheiro para ofertar aos que menos têm, tem tempo, tem disposição, tem saúde. Alguns têm dons mediúnicos, mais ou menos aflorados, outros têm dom de palavra, outros têm forças anímicas que podem ser doadas através do passe, através da cura. Enfim, cada um de nós tem alguma coisa para dar, mas é Jesus quem vai multiplicar. A multiplicação não é nossa, a multiplicação é do Cristo. E nós vamos ver esse exemplo na vida de Chico Xavier. Em 17 de julho de 1987, nós estávamos na casa do Chico e resolvemos fazer uma entrevista. Nessa ocasião, participávamos da diretoria da União Espírita Mineira. E a presidente, nossa querida Neném Alotto, nos encomendou essa entrevista, que seria para ser publicada no jornal oficial da casa, O Espírito Mineiro. Então, pedimos licença ao Chico. Nós temos a foto, o Chico sentadinho no frio desses, né? O verão fazia por volta de 10 graus, ele sentadinho na cadeira de balanço, com os cobertores assim nas pernas, eu ao lado dele, e com um lápis, anotando as perguntas e respostas. Porque Chico era o nosso comandante, ele citava até a pergunta. Entrevistá-lo era fácil demais. Então, nós perguntamos, através dele próprio, o seguinte: Chico, quando você viu Emmanuel pela primeira vez, na verdade a segunda vez, porque a primeira vez eles não conversaram, né? Ele viu Emmanuel pela primeira vez no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em maio de 1931, mas eles não
disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico então revela que naquela ocasião, Emmanuel lhe disse que o compromisso assumido por ele, Chico Xavier, e Emmanuel no mundo espiritual, antes de Chico reencarnar, era de trazer para nós 30 livros da espiritualidade maior. 30 livros. Até hoje, agora em maio, nós lançamos na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo o livro de número 537. Então, 507 livros a mais do que o combinado por Chico antes de reencarnar. É a multiplicação de livros. O que o Chico tinha para dar? O Senhor lhe perguntou, Chico, antes dele reencarnar, o que tendes aí? Não, nós temos condições mediúnicas de colaborar com 30 livros. 30 livros. O Senhor ficou calado, aceitou os 30 livros, mas os multiplicou. E hoje nós temos centenas de livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E na entrevista ele vai contando os passos. E o Chico é sempre muito engraçado, né? Ele contava, ele atingiu o 30º livro ainda muito cedo, na década de 40, porque ele começou a psicografar em 1927, em 47, ele já tinha alcançado os 30 livros. Ali o 30º foi entre No Mundo Maior, de André Luiz, e o livro Volta Bocage, que era um livro poético do poeta Bocage. Então ele falou com Emmanuel, então cumprimos a tarefa, já encerramos a tarefa. Ora, em 1947 ele tinha 37 anos de idade, que mané encerrar a tarefa, coisa alguma, né, Valdinho? Então o Emmanuel falou com ele, não, nós cumprimos até com muita rapidez o programado. Então vamos dobrar essa meta e atingir 60 livros. Combinado? Combinado. O Chico aceitou a incumbência e continuou psicografando. 1947, 48, 49. Quando chegou em 58, ele atingiu os 60 livros. O 60º livro é um livro extraordinário. Vocês todos vão concordar comigo. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Foi o último livro que ele psicografou na cidade natal de Pedro Leopoldo. Porque logo em janeiro de 59, ele se mudou para Uberaba, já com 49 anos de idade. E ao mudar-se para Uberaba, ele já estava quase aposentado como funcionário público federal da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. Ele chegou em Uberaba, então falou com o Emmanuel, bom, cumprimos 2 vezes com a programação, de modo que agora eu já estou cansado, eu já estou quase aposentado, doente, vamos ter uma vida mais tranquila aqui em Uberaba. Lê do engano. Lê do engano, porque o irmão falou com ele, olha, você está chegando numa cidade nova, fazendo novos amigos, nós podemos fundar um novo centro espírita, não é? Aí o Chico já começou a coçar a cabeça, meu Deus do céu. E o Emmanuel propôs a ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos até o 100º livro. E ele, nossa Senhora, 100 livros, quer dizer que eu ainda tenho que escrever mais 40 livros. É uma proposta, Chico. Não, então tá bem, o senhor acha que eu consigo? Consegue, você está novo ainda, 49 anos, está forte. Então o Chico aceitou. Passaram-se 10 anos, 1969. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira o livro Poetas Redivivos, um livro de poemas, de poesias maravilhosas,
Aí sim ele ficou, bom, agora chega. Essa conversa de livros, já me aposentei do Ministério da Agricultura, estou doente, de modo que chega, falou o Emmanuel. Mas Emmanuel apareceu para ele e falou com ele assim: Chico, nós atingimos de fato 100 livros. E o Chico: pois é, são mais de 3 vezes o combinado e ainda tem um troco de 10 livros. Com quem diz, não me venha estender mais esse assunto. Mas o Emmanuel falou: acontece que agora o assunto não é mais comigo. Ah não, por quê? Porque eu trago aqui um decreto. Esse decreto é de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que diz esse decreto, Emmanuel? Diz assim, que o médium Francisco Cândido Xavier, a partir desta data, tem o seu corpo físico desapropriado para a continuidade da tarefa de recepção das mensagens psicografadas do além-túmulo, para continuar dando testemunho que a vida continua, que nós todos somos espíritos imortais e que haveremos de vencer a morte e transpor os séculos. E o Chico disse: meu Deus do céu, até o fim dos meus dias. O Emmanuel falou assim: até o fim dos seus dias. Mas, Emmanuel, o senhor vai me perdoar a minha franqueza, mas acontece que nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza que todos nós temos o livre-arbítrio, não é verdade? Nós podemos decidir o nosso destino. Não é assim? Com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, quem sou eu, Chico? Quem sou eu para querer discutir com o Senhor? Se o Senhor me mandar, tudo bem, eu faço, mas vamos e convenhamos, se nós somos adeptos dessa doutrina maravilhosa, que nós temos o livre-arbítrio de decidir sobre o nosso destino, eu posso respeitosamente me negar a continuidade do serviço. Não é verdade? O Emmanuel falou com ele assim: olha, de fato, Chico, você tem razão. Nós todos somos adeptos desse entendimento, que nós construímos o nosso destino. Nós decidimos sobre qual caminho a seguir. Mas se você prosseguir nesta negativa, eu sou obrigado, em proteção a ti mesmo, a revelar uma nota de rodapé que tem aqui neste decreto. Aí o Chico ficou preocupado, né? Nota de rodapé, Mané, tem uma nota de rodapé que eu sou obrigado agora a revelar a você, tendo em vista essa situação, essa possibilidade de você se negar a continuidade do serviço. O que diz? Aí o Chico ressabiado perguntou: o que diz a nota de rodapé? Diz a nota de rodapé de nosso Senhor Jesus Cristo o seguinte: caso o médium se negue à continuidade na recepção das mensagens do além, o Senhor Emmanuel tem a minha autorização pessoal para retirá-lo do corpo agora. Não, Senhor! De jeito nenhum, pelo amor de Deus! Eu fico bonzinho aqui na frente. Não é? Para que isso, minha gente? Vamos continuar trabalhando. E de fato, é tão extraordinária essa história, né? Tão bonito isso. Nós colocamos essa entrevista na nossa biografia do Chico, lançada em 1992, Chico Xavier, Mandato de Amor. E ela é um ensinamento para todos nós, não é? Por quê? A gente tem aquele peixe, aquele pão para oferecer ao Cristo. Todos nós temos um dom, uma facilidade, tempo, saúde, qualquer coisa. A gente não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. A gente tem inteligência, a gente tem cultura. Qualquer coisa a gente pode oferecer. Mas
vezes não nos revela o plano dele por completo. Porque essa história, naturalmente, foi dada ao Chico em doses homeopáticas, não é? Imagina se Emmanuel logo de cara falasse com ele assim: você vai escrever 600 livros. Ou ele desistia. É ou não é? Ele podia desistir, é muita coisa. E às vezes eles nos dão, a espiritualidade nos dão uma tarefa, uma pequena tarefa. E se você cumpre bem aquela tarefa, surge outra. E assim sucessivamente. O bem vai se multiplicando. Não que nós tenhamos qualquer tipo de mérito, porque a multiplicação é de Deus. Aliás, tem a parábola, né, falando do semeador e tudo mais. Nós devemos sair para semear. A parábola do semeador. Este é a convocação, esta é a convocação. Este é o compromisso. O semeador saiu a semear, mas a semente é de Deus. Quem faz a semente eclodir, quem faz a planta quebrar aquela casca, começar a crescer dentro do solo, às vezes na escuridão do solo, quem faz aquela pequena plantinha buscar a luz do sol na superfície, quem faz ela florescer, quem faz ela dar frutos, é o plano divino. E o plano divino já está inserido na semente. Nós apenas temos a obrigação de sair e semear. Então o Evangelho de Jesus é uma escola de aprendizado espiritual, na qual todos nós podemos, de alguma forma, colaborar, ser chamados a semear, de uma forma ou de outra. Um que nós temos, porque a multiplicação virá depois, virá com a sua constância do trabalho, virá com a sua disciplina. E aí eu fico pensando, gente, essa história que o Chico vai nos relatar na conversa dele com Emmanuel vai explicar a questão da disciplina. Por quê? Por que essa disciplina 3 vezes? A gente pode meditar nisso, né? Não que ele tenha explicado isso para nós. A gente medita. Por quê? Qual o primeiro compromisso? Disciplina. Qual a terceira força que o Senhor me pede? Disciplina. Aliás, segunda. E depois, qual a terceira? Disciplina. Por que 3 níveis de disciplina? Alguém tem ideia? Quem quiser pode levantar a mão. Nós estamos aqui para conversar. O que você acha de Claudinho? E aí? Pessoal que ouviu você, meu filho. Todo mundo ávido. Daí eu estou aqui. Então, olha só, vamos pensar. A primeira disciplina é o quê? O médium é chamado ao serviço. Qual que é a primeira disciplina que nós temos que ter? O compromisso do horário, da tarefa, da casa espírita, não é? Então, naturalmente, se você foi convidado a dar passes e você tem uma casa espírita na qual você foi convidado a colaborar com horários pré-determinados ao passe, não pode ter Netflix, novela, futebol, o que mais? Que te distraia daquele horário. É o compromisso. O compromisso com Cristo, gente. Não é o compromisso com o mundo. O compromisso com Cristo. Se você é médium de incorporação e a reunião mediúnica é quarta-feira às 19 horas, então chegou um vizinho, chegou um parente distante às 18h30, peça licença a ele e vá para a casa espírita trabalhar no compromisso da desobsessão, não é? E assim sucessivamente. Se você é médium psicógrafo e a reunião do centro de psicografia é às segundas-feiras, às 20 horas, não importa se teve um imprevisto de saúde de um parente em casa, outros podem cuidar dele.
importa se você teve um aborrecimento no trabalho, se ficou nervoso no trabalho, mas tem que comparecer ao centro para o exercício da paciência, não é? Compromisso. Então eu creio que a primeira disciplina de Emmanuel é o compromisso. Por quê? Porque se a pessoa não tem a disciplina do horário, do dia marcado, o resto não vai se materializar. Não adianta ela ter mediunidade, não adianta ter potencial, se ela não vai cumprindo aquele horário, os espíritos não vão tomar conta dela, não vão se interessar por ela. Qual que é o segundo compromisso? Alguém tem ideia aí? Me ajudem. Paciência. Qual que é o segundo, gente? Compromisso com a causa espírita. O primeiro compromisso é com a casa espírita. Do horário, da reunião, do compromisso do mundo. O segundo é com a causa espírita cristã. A causa tem que estar acima da casa espírita. Então, se a casa espírita está se degringolando, entrando num caminho infeliz, nós temos que nos posicionar. Quantas casas espíritas hoje estão entrando nesse caminho infeliz? Do comércio, das forças mediúnicas, médiums se enriquecendo, palestrantes se enriquecendo, é ou não é? Quantas casas espíritas? Ontem mesmo nós estávamos conversando com um amigo que veio de uma cidade vizinha e ele nos contava a sua história na cidade de São Paulo. Uma casa espírita maravilhosa que foi fundada, inclusive com a inspiração e a presença do Chico, mas que se desviou dos pobres, dos sobrecarregados, dos aflitos, fechou as tarefas de caridade para só privilegiar os mais ricos e os mais poderosos do mundo. Fecharam todas as atividades essenciais da caridade. Isso é um desvio, não é? Então nós temos que nos posicionar. Não pode ser por aí. É um compromisso com a causa espírita. Quantas vezes Chico Xavier teve que decidir entre a casa e a causa? Ele abandonou Pedro Leopoldo pela causa espírita. Ele abandonou a comunhão espírita cristã em Uberaba e fundou o grupo espírita da prece pela causa espírita. Não é? Ele deu as costas às federações espíritas pela causa espírita, acima de todas as coisas, porque a causa espírita é a causa do Cristo e o nosso compromisso é com o Cristo. E a terceira disciplina, eu penso que é a disciplina que nos liga ao amor fraterno, que nos liga ao amor de Jesus. Segundo Chico, não há maior amor do que este. Né? Há de um amigo, há de nós darmos a vida por um amigo. E esse amigo é Jesus, o divino amigo. Então, é o compromisso do amor acima de tudo. Eu acho que ele soube tão bem exemplificar isso, que até hoje nós nos encantamos com as histórias do Chico. E queremos ouvir mais e mais histórias do Chico, porque elas são inusitadas. Elas nos dão exatamente a noção deste amor além da vida, deste amor que supera os obstáculos terrestres, que transpõe os muros de separatividade que muitas vezes nos colocam em lados opostos. Esse amor que vence qualquer tipo de obstáculo para aquecer os nossos corações, o abraço fraterno, a alegria de viver,
sorriso, o cuidar da infância desvalida, o cuidar dos animais. Não é? Tem uma mensagem de André Luiz, por exemplo, pelo Chico, que diz: o amor uns aos outros se estende também aos animais, se estende também às plantas, à natureza, às florestas, se estende a toda a terra. Então é fazer parte desse amor, é se integrar nessa corrente de amor que nos une a todos aqui na Terra, com este propósito de evolução. A Terra precisa evoluir. Agora, ela não vai evoluir sozinha se nós não fizermos, cada um de nós, a nossa pequena parte. Se nós não oferecermos o nosso peixe, o nosso pão, para que ele possa ser multiplicado. Não é assim? E o Chico nos deixou exemplos tão vivos, tão presentes até hoje, apesar de agora, nós estamos no mês de junho, que vai comemorar agora dia 30, 20 anos de saudade. Eu custo acreditar que Chico já partiu há 20 anos. É uma coisa assim inédita quando eu penso no tempo. O tempo voa, né? Mas 20 anos de saudade. E nesses 20 anos, vejam bem a multiplicação dele. Quando ele desencarnou, há 20 anos atrás, 30 de junho de 2002, ele tinha deixado aqui na Terra para nós 438 livros. 439, desculpa. 439 livros. Na data que ele desencarnou. O último livro, aliás, tinha sido publicado no início do ano, chama-se Amor e Verdade. Interessante, né? O último livro de Chico, Amor e Verdade. Quase que unindo a revelação espírita, que é a revelação da verdade, a revelação cristã, que é a revelação do amor. Amor e verdade. Mas de lá para cá, embora desencarnado, já surgiram aqui na Terra, de seus escritos inéditos, que ele havia deixado aqui conosco, não somente comigo, mas com várias outras editoras, 98 livros. Depois que ele se foi, quase 100 livros. Então hoje nós temos 537 livros, 98 livros a mais do que ele havia nos deixado em 2002, 20 anos depois. Aí outro dia eu fui fazer a conta. Quantos livros dá por ano? Dá quase 5. Mais 2 livros seria 100, né? Dividido por 20. 5. Então, aí eu fui fazer a conta da quantidade de livros que ele lançou encarnado. 5,5 por ano. Quase a mesma conta. Vejam se isso não é uma mensagem que a vida continua. Não é uma mensagem de vida eterna. O homem, mesmo morto, embora muita gente queria que ele tivesse morto, enterrado, não é? Muita gente aí que queria esquecer Chico Xavier, porque tem outros interesses, não é? O homem continua trabalhando e os livros continuaram surgindo, como a nos dizer, a vida continua, a vida é eterna. Eu estou aqui com vocês. Chico Xavier dizendo, né? Não vos abandonei, assim como Chico Cristo não nos abandonou. Cada um desses livros, minha gente, é uma viagem espiritual. Cada um deles tem um propósito, tem uma inspiração. E ao longo desses anos eu tenho aprendido a respeitar cada descoberta, cada ângulo dessas produções, mostrando-nos o caminho. Um deles, por exemplo, é o livro Lições para Angelita. Chico havia recebido esse livro para as crianças, do espírito de João de Deus, poeta português, que é até hoje reverenciado lá em Lisboa. Tem um museu dedicado
João de Deus, dentro, inclusive, de uma instituição escolar na capital portuguesa. E o Chico recebeu vários e vários poemas de João de Deus. E quando o John Harley, de Pedro Leopoldo, estava fazendo a biografia dele, O Voo da Garça, ele tirou algumas entrevistas, trechos de entrevistas do Chico, e encontrou uma que nós publicamos no livro dele, que é justamente o Chico indignado na década de 60, 50, final da década de 50, escrevendo ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Antônio de Freitas, que ele estava há muito tempo esperando a publicação de um livro infantil que ele havia enviado ao Rio de Janeiro, com o título Lições para Angelita. Vejam bem. E, no entanto, o livro nunca surgira, não tinha sido publicado. E ele cobrava do presidente da Federação Espírita Brasileira o livro. E, pela conversa que a gente vê na carta, o Antônio de Freitas respondia a ele que ninguém sabia do livro, ninguém tinha notícia do livro. Pois bem, passam-se os anos, já há cerca de talvez uns 7 anos atrás, um pesquisador carioca, que tem sido um grande desbravador das memórias antigas do Espiritismo na cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso irmão João Marcos Vieira, ele fez uma pesquisa metódica, paciente, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ele ia à Biblioteca Nacional pegando aqueles exemplares de todos os jornais, vejam bem a paciência do Rio de Janeiro, ou todos os jornais cuja edição estava guardada nos anais da Biblioteca Nacional do Rio. E ele lia tudo aquilo buscando o quê? Buscando mensagens de Chico Xavier. Olha que coisa espetacular. Qual de nós teria essa ideia? Mas o João Marcos teve. E ele lá, pacientemente, imagina aquelas folhas de jornais todas amareladas, já quase que se desfazendo, né? E ele então descobriu uma série de mensagens, que foi o primeiro livro que nós lançamos dele, talvez há 10 anos atrás, que foi o Aurora de um Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. São psicografias muito antigas do Chico, do início da década de 30 e do final da década de 29. Mas ao fazer essa compilação e nos mandar esse livro, Aurora, esse livro chegou nas mãos da Célia Soares, que é a nossa revisora e nossa coordenadora editorial, e ela então me liga em prantos, assim, emocionada, porque ela sabia da história do Chico, da aflição do Chico, para ver publicado o livro Lições de Sabedoria, Lições para Angelita, do Espírito de João de Deus, poeta português. E nos achados do João Marcos, embora nem mesmo ele se apercebesse disso, ela viu que os fascículos de Lições para Angelita os capítulos tinham sido publicados no jornal Aurora, do médium português Inácio Bittencourt, que havia se transferido ao Rio de Janeiro no início do século XX e desencarnou em 1944. E até o desencarne dele, ele publicou no Rio de Janeiro o jornal de maior circulação, jornal espírita de maior circulação do Brasil, que ele chegou a ter a circulação de 30 mil exemplares a cada 15 dias. E ali, sem saber, o João Marcos descobriu todos os capítulos do livro Lições para Angelita. E a Célia então reuniu, tirou do livro Aurora, falou:
você descobriu 2 livros. Eu Aurora, mas também o Lições para a Angelita. E o livro foi publicado. E nós dedicamos, obviamente, ao Chico. E a gente foi imaginando, puxa vida, o Chico mandou esse livro na década de 30 para o Rio de Janeiro, para só vê-lo publicado 90 anos depois, né? 85 anos depois. Que paciência, né, conosco, com a nossa desatenção. Então, vamos pensar neste grande amigo, neste grande divulgador de Cristo, este que reviveu o cristianismo primitivo para nós, nos ensinou a sentir Jesus de novo junto do nosso coração. Como ele costumava nos dizer, Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. O que estiver fora disso é conversa fiada. Vejamos bem. Será que nós estamos fazendo Espiritismo ou do Espiritismo em nossas casas espíritas, Jesus de novo para o coração do povo? Vamos nos perguntar. Ou será que a gente está fazendo Espiritismo de salto alto? Espiritismo elitista, de congressos caríssimos que o pobre não pode entrar para pagar, não é? De congressos incensando a vaidade de médiuns ou de palestrantes. Vamos pensar nisso, porque isso é conversa fiada. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Eu tenho certeza que o Bezerra de Menezes aqui, dessa cidade linda do interior de São Paulo, está com o povo, está com o Espiritismo simples, o Espiritismo de portas abertas. Nunca se viu Chico Xavier fechar a porta a ninguém. Aliás, a maioria das pessoas que o procuravam nem espíritas eram. A gente via isso lá em Uberá, lá em Pedro Leopoldo. Ele se dava com todos, com católicos, com protestantes, com judeus, até com ateus. Ele não tinha nenhuma exigência para aquele que o vinha buscar. Ele não perguntava se a pessoa tinha lido algum livro dele. Ele não exigia que a pessoa tivesse lido a obra de Kardec. Ele recebia a pessoa como um irmão, como uma irmã. Abraçava-se a ela, abraçava-se à dor dela, sentindo essa dor, se solidarizando com a dor. E quantas vezes isso aconteceu? Aquelas famílias enlutadas, que haviam perdido entes queridos, que estavam desorientadas e tristes, totalmente sem chão. E quantas vezes ele as levantou simplesmente com um abraço, às vezes sem falar nada, mas chorando com elas. O nosso amigo Pedro Leopoldo, John, foi testemunha de um caso desse. A senhora havia chegado carregada na casa do Chico. Ela perdeu ao mesmo tempo 2 filhos, mais a mãe num acidente de carro. Imagine vocês a dor desta mãe e filha ao mesmo tempo, ao ver partir de uma só vez 3 dos seus entes queridos mais próximos e mais amados. E a mulher nem conseguia andar, ela foi carregada. E quando o Chico viu a situação, ela nem chorava, de tão apática que estava com aquela dor. Ele não falou nada, não pregou nada, simplesmente se levantou e se abraçou a ela, quase que a carregando no colo. E os 2 ali choraram. Chico derramou lágrimas com ela, chorou com ela, convulsivamente ali com ela, sem dizer uma só palavra. E sem dizer uma só palavra, essa senhora sorriu. Depois desse abraço, beijou as mãos do Chico, o Chico beijou as mãos dela, e ela sorriu confortada e foi embora.
Vejam só, bastou um abraço do Chico Xavier para que ela se confortasse, para que ela sentisse que ela não estava só, que Jesus era por ela e que a vida continuava. Ela conseguiu ir embora sozinha, claro, com familiares, mas conseguiu andar, não mais carregada como ela chegava, mas andar com os próprios pés para enfrentar lá fora a sua dor, simplesmente com um abraço de Chico Xavier. O valor de um amigo, né? O valor de um amigo, né? Aliás, está lá João Evangelista, não existe maior amor do que este. Ele escreveu em uma de suas cartas, está lá no Evangelho, do que alguém dar a vida por um amigo. E nós temos que pensar nisso. Esse espiritismo do coração, esse espiritismo do abraço, da sopa fraterna, do chocolate quente no dia frio, do cobertor, não é? No inverno, do brinquedo no dia das crianças, para as crianças que não têm chance de ganhar coisa alguma dos pais. O espiritismo da distribuição do Natal, embora o Natal seja todos os dias, mas o Natal da Terra é uma data que todos nós nos lembramos mais proximamente do Senhor. Então temos que valorizar todas essas atividades assistenciais, caritativas, amorosas, fraternas das nossas casas espíritas, porque isso é o amor do Cristo, sem exigir deles coisa alguma, a não ser a convivência fraterna e amiga. A gente fica sempre muito pensativo nos exemplos de Chico. Claro, gente, não vamos ser sinceros, nós estamos longe de viver o que Chico viveu. Mas é aquela história, ele não deixou esse exemplo à toa, ele deixou esse exemplo para que a gente pudesse pelo menos se mirar nele, pelo menos lembrar do Cristo, porque ele, aliás, Martins Peralta, nosso grande amigo, que foi um grande divulgador da doutrina em Belo Horizonte, ele era natural do estado de Sergipe, mas logo muito cedo, aos 20 e poucos anos, ele contraiu a tuberculose. Naquela época era uma doença sem cura, porque não existia ainda a penicilina. Então, o tuberculoso praticamente era, quando recebia o diagnóstico médico, praticamente era uma sentença de morte. E o médico dele, ele era presidente da União Espírita Sergipana, na década de 40. E aí o médico dele de lá falou, olha, não há tratamento para o seu caso, mas tem 2 cidades no Brasil que você pode ter uma vida melhor pelo clima, é um clima mais frio, mais seco. Eu sugiro que você se mude para lá. É Petrópolis e Belo Horizonte. Você vai ter uma vida melhor, tem chance de sobreviver e tal. E ele escolheu Belo Horizonte pela proximidade com Pedro Leopoldo, ele queria conhecer Chico Xavier. Aliás, uma história muito bonita de Peralta. Ele veio com a mulher, Dona Jupira, e a primeira filha, Ieda, que havia nascido em Aracaju, e se mudaram para Belo Horizonte. E logo que ele se situou no apartamento que havia alugado, na mesma hora ele pediu licença à esposa e pegou um ônibus para Pedro Leopoldo. Ele queria conhecer Chico Xavier. Pedro Leopoldo dista 50 quilômetros da capital mineira. Então, chegando lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, ele foi entrando no centro. Peralta era muito calmo, uma pessoa extraordinária. Aliás, eu falo com vocês que eu tive a bênção de conhecer 2 pessoas evangelizadas, plenamente evangelizadas na vida. Claro que a primeira é Chico Xavier, mas a segunda foi Martins Peralta. E ele entrou no centro e o Chico abanou a mão para mim. Peralta, meu negro, venha cá. Ele levou aquele susto, né?
Chico era assim, reconhecia a pessoa sem a pessoa se apresentar. E ele foi logo falando: eu estou vendo ao seu lado Dona Balbina, lá do interior de Sergipe, da cidade de Buquim. E o Peralva se lembrou da infância dele, quando ele tinha 6 anos de idade, que Dona Balbina era vizinha de porta da cidade de Buquim, ao lado da casa dos pais de Peralva. E ela era uma senhora muito boa, dava a ele alguns bolos, né? A criançada gosta de bolos e tortas, e ele se lembrou disso, e o Chico foi logo falando: ela veio acompanhando você, Dona Balbina. E vejo também o senhor Lívio Pereira da Silva. O senhor Lívio Pereira da Silva tinha sido presidente da União Espírita Sergipana antes de Peralva, e havia desencarnado pelo mesmo mal que Peralva estava, que era a tuberculose, e acompanhava Peralva. Peralva se emocionou até as lágrimas, e a partir daí eles estabeleceram uma amizade muito linda ao longo dos anos. Peralva veio a desencarnar em 3 de setembro de 2008. Vejam bem, para quem tinha sido desenganado pelos médicos da Terra, não é? Em 1945, 46, por aí, viver mais 60 anos não é brincadeira, não é? E quem o curou? Chico Xavier. Chico Xavier o curou através dos passes. Chico o convidou para frequentar as reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga, deu-lhe passes curativos, de forma tal que quando Peralva foi tirar a radiografia do pulmão, não havia mais traço da tuberculose. É um caso provado pela ciência. Ele tinha as radiografias da tuberculose e depois de conhecer Chico Xavier, tinha a cura da tuberculose, que naquela época era incurável. Então vejam o poder do amor, né? Mas voltando, eu contei esse caso imenso para contar o seguinte: que Peralva dizia: Chico é nosso Jesusinho. E de fato eu concordo. Claro, não vou comparar Chico a Jesus, não vou mitificar Chico, porque Jesus, no dizer de Emmanuel, é o governador da terra, é aquela alma angélica cuja evolução já se perdeu na poeira dos sóis e dos milênios. Dizer de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás estava formando a nossa terra. Então Jesus realmente é algo que ainda escapa à nossa cabeça, né? Desculpa a expressão, mas pelo menos pela minha cabeça de bagre, né? Eu não tenho condição de pensar em Jesus. Agora, essa frase de Peralva é uma delícia, né? Chico é nosso Jesusinho. Se não chega a ser um Jesus, mas é o nosso Jesusinho. É aquele que pôde exemplificar tão bem aqui na Terra, tão vivamente, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas ações, a presença de Jesus conosco. Ontem nós recebemos a visita do Eric Tchaikovsky, que mora numa cidade vizinha aqui, que é amigo nosso. Ele é psicólogo de formação. E a conversa pela tarde foi muito boa, porque ele foi me dando notícias de algumas questões sobre a psiquiatria, sobre a psicologia e tal, em sintonia com o espiritismo, com os ensinos espíritas. E ele me disse o seguinte, que Freud, quando ele analisa os discursos, e todo mundo que estuda essa parte da psiquiatria de Freud é capaz de identificar isso. Quando qualquer pessoa faz um discurso qualquer, seja na tribuna ou seja na conversação familiar, ela apresenta no seu próprio discurso alguns desvios, segundo Freud. E esses desvios dizem respeito,
problemas morais e éticos da própria pessoa. E ele, como psicólogo formado e trabalha nessa área, ele já assistiu, o Eric, todas as entrevistas do Chico Xavier, gravadas e televisadas em vídeo, todas, né? E como cientista, ele estava reparando e verificando o discurso do Chico Xavier nas entrevistas. E ele não conseguiu, em todos os vídeos, imagina, só de pinga-fogo, são quase 11 horas de entrevista, né? Ele não conseguiu ver um desvio sequer no discurso do Chico Xavier. Isso não é fantástico? Um cientista da palavra, da expressão psicológica, que é o caso do Eric, ter esse olhar, nos mostrar a coerência de Chico Xavier com o que ele falava. Estava perfeitamente coerente o discurso com a ação. Por isso que ele não apresentou desvios em seus discursos, porque o discurso estava em sintonia com a ação. Nós, por outras vezes, né, a gente vai apresentar esses desvios. Por quê? Porque a gente pode até falar muito bonito, mas na hora da ação a gente age diferente. Então, que nós tenhamos disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina com a casa espírita, nos horários, nas reuniões pré-programadas, né? Com a responsabilidade de atender o chamado. Depois, disciplina com a causa espírita, que nada mais é do que a revivescência do cristianismo primitivo, a revivescência do Evangelho de Jesus, fazendo-nos lembrar tudo quanto Jesus havia nos dito há 2000 anos, mas principalmente nos esclarecer sobre todas as coisas, o esclarecimento espírita cristão, a terceira revelação de Deus aos homens, a verdade, mas sobretudo que nós tenhamos essa disciplina amorosa do bem, este amor, como dizia o Chico, a caridade. A caridade é um amor em movimento. Ela não pode ficar na nossa cabeça, ela não pode ficar só no nosso entendimento. Eu compreendo com Allan Kardec que fora da caridade não há salvação, mas compreender só não basta. É preciso vivenciar essa caridade, é preciso colocar esse amor em movimento, que é a terceira disciplina do Chico, a causa do Cristo em amor, em verdade. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos todos nós, cada um de nós, pensar conosco mesmos qual é o pão, qual é o peixe que eu tenho para oferecer a Jesus, a fim de que Ele possa multiplicar o nosso oferecimento em favor da comunidade, em favor do espiritismo cristão, em favor da verdade, em favor da consolação e da esperança nos corações amigos, nos corações que caminham conosco a experiência diária e comungam conosco as horas de cada dia, para que esses corações não se sintam abandonados, não se sintam tristes, não se sintam sobrecarregados. Ao contrário, para que com a nossa presença humilde, pequenina, eles se sintam abraçados, eles se sintam parte da nossa família. E que nós todos, num só abraço, numa só família, de amor, de união, de fraternidade, de bênçãos, de alegrias, de sorrisos, de esperanças, possamos uns aos outros dizer:
sentimento de gratidão nesta manhã abençoada, a qual nós estamos aqui envolvidos nessa vibração de luz, uma mensagem com o nosso companheiro, que o nosso companheiro nos trouxe, a mensagem de otimismo, de esperança e, acima de tudo, nos chamando a atenção como é que nós estamos distribuindo os pães que nós temos para oferecer a Jesus. Para encerramento, nós gostaríamos de convidar o Divaldinho a fazer a prece de encerramento. Obrigado, Geraldo, que Jesus, Maria de Nazaré, possa sempre te abençoar os seus caminhos. Bom dia para todos. Eu vou declinar o convite e pedir ao Gilberto proferir a prece para nós. Eu venho de tão bom e tenho que ouvi-lo, né? Eu também quero ouvir o presidente. Isso, de hoje. Então confia no Senhor. Não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que seus pés estejam sangrando, siga para a frente, erguendo a tua luz celeste acima de ti mesmo. Creia, trabalha, esforça-te no bem e espere com paciência. Tu passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e sirva, aprenda e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade de amar foi em teu coração e te atormente os seus ideais, aviolando-te com aflição ou ameaçando-te até com a morte. Mas, porém, não esqueça jamais de que amanhã será sempre um novo dia, uma nova chance para cada um de nós. Gratidão, doutora Bezerra, gratidão, Divino Mestre Senhor Jesus, por estarmos vivenciando esta manhã de luz, de aprendizado e de conforto aos nossos corações. Nós te rogamos sempre que nos fortaleça, que nos dê sabedoria, fortaleça a nossa fé e, acima de tudo, fortaleça o nosso otimismo para que nós possamos estar sempre postos ao trabalho que vós confiastes a cada um de seus trabalhadores. Que a tua paz, a tua luz, o teu amor nos fortaleça hoje e em todos os instantes da vida de cada um de seus irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo.